Já escolhi minhas próximas leituras. Bora ver? Normalmente, no final do mês, eu venho com um vídeo falando das melhores leituras que eu fiz naquele mês. Mas como algumas delas estão em andamento e são leituras fantásticas que eu não quero deixar de mencionar, resolvi inverter a ordem. Então hoje eu vou apresentar para vocês a lista das leituras que eu escolhi para o mês de agosto e na semana que vem eu venho com um vídeo de melhores leituras. Bora ver minhas escolhas? Bom, o primeiro livro é O Conde de Monte Cristo, do Alexandre Dumas. Essa daqui eu comprei na edição da Zahar, que vem dividida em 2 tomos. Eu fiz um projeto literário, a lista dos livros dos 50 antes dos 50. Eu coloquei O Conde de Monte Cristo, porque é uma história muito elogiada. O Alexandre Dumas tem uma escrita que é muito elogiada. Eu quero muito ler Os Três Mosqueteiros. Eu tenho um carinho de infância por essa história, por conta de um desenho que eu assisti há muitos anos atrás. Enfim, é uma leitura que é desafiadora, mas eu vou colocá-la justamente por conta disso para ler em 2 meses. Então, agosto e setembro farei a leitura do Conde de Monte Cristo. Também vou fazer a leitura de A Troca, da Beth O'Leary. Essa aqui é uma edição do Clube Intrínsecos, que chegou há algum tempo na minha casa, mas realmente a gente acaba fazendo escolhas, e ela até então não tinha sido escolhida. E vai ser uma leitura conjunta de 2 perfis. O primeiro deles é o Loucos por Leituras Conjuntas, e também o Clube de Leitura na Estante Amarela. Se você tiver curiosidade, se você tiver com esse livro aí encalhado e tiver precisando só de um empurrãozinho para ler, vem procurar um desses 2 grupos. Vou deixar aqui na caixa de descrição o link, se você tiver curiosidade e quiser ler com a gente. Também vou ler Um Céu Além da Tempestade, da Saba Tahir, uma publicação da Verus. É o 4º livro, a finalização da série que começou com Uma Chama Entre as Cinzas. É uma publicação recente e por conta disso eu quero ler rapidamente. É uma história que eu gostei muito. Ela vem com uma mitologia muito diferente do que a gente está acostumado a receber. A gente acaba recebendo muito histórias que são lá do eixo Estados Unidos, Europa. Então ela vem aqui com áreas do deserto, do Oriente. Eu gostei bastante e muito curiosa para ver o que a autora vai fazer com esse desfecho, já com o coração na mão, mas bem curiosa mesmo, porque é uma história que me deixou bem encantada. Outra história que chegou recentemente, Pássaro e Serpente, uma publicação da Galera Record, agora do mês de julho. Bom, ela é uma trilogia, já chegou aí com algumas discussões, mas estou muito curiosa para ler. E aqui a gente tem uma fantasia em que há uma bruxa e um caçador de bruxas, então provavelmente ela vai trazer uma história numa época relativa à era medieval. Acho que ela traz algumas discussões interessantes sobre preconceito, sobre misoginia, e eu estou bem curiosa mesmo em relação a essa história. Então, pro mês de agosto, Pássaro e Serpente, uma leitura conjunta do Loucos por Leituras Conjuntas. Eu vi esse livro numa das lives que a Arqueiro faz nas segundas-feiras e fiquei muito curiosa. Então é uma leitura que eu vou fazer pro blog Coisas de Mineira. Em breve teremos resenha lá, que é Caçadas de Vida e Morte, do João Gilberto Rodrigues da Cunha. É uma história que eu fiquei curiosíssima, porque ela vai se dar no Triângulo Mineiro, tendo como pano de fundo a colonização do Triângulo Mineiro desde o fim do Império até os primeiros anos da República. Caçadas de Vida e Morte é uma história de obsessão e vingança. Um épico sertanejo único que reflete a sensibilidade das narrativas de Guimarães Rosa e Graciliano Ramos. Fiquei muito curiosa, deixei agora para o mês de agosto, em breve resenha lá no blog. Agora, um suspense, Todas as Garotas Desaparecidas, da Megan Miranda, uma publicação da Verus, também uma leitura conjunta do Loucos por Leituras Conjuntas. Foi uma escolha do grupo, fiquei curiosa, faz tempo que eu tô com esse livro no radar. Parece que é um suspense interessante, vai trabalhar aí com algumas garotas, uma delas desaparece. Enfim, é um thriller. Se tiver o livro encalhado, vem ler com a gente. Mostrei esse livro recentemente no unboxing, O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, uma publicação da Morro Branco, saiu agora no mês de julho, se não me engano. É uma história que eu acompanho desde que a Tami mostrou esse livro da primeira vez. É uma fantasia que vai trazer como pano de fundo livros, tá? Vi muitos elogios, estava com muita vontade de ler, por conta disso não vou deixar passar. No mês de agosto já começo a fazer essa leitura. Quando Zachary descobre um misterioso livro escondido na biblioteca de sua universidade, isso leva a uma busca como nenhuma outra. Em meio às suas inebriantes narrativas sobre prisioneiros apaixonados e cidades perdidas, ele se depara com algo impossível, uma história de sua própria infância. Determinado a obter respostas que este livro sem título ou autor se recusa a prover, Zachary deve seguir as únicas pistas que encontra na capa.
Uma abelha, uma chave e uma espada. Já vi que assim, é uma história que eu estou com altas expectativas, tenho certeza que vai ser favoritado, espero trazer em breve uma resenha dele para vocês. Também mostrei recentemente no unboxing Uma Herdeira em Fuga, da Anne Leiber, uma autora nacional, um romance de época. A autora fez o convite para fazer a leitura, eu imediatamente aceitei porque realmente gosto muito desse tipo de história e espero em breve trazer as minhas considerações a respeito dele. Outra leitura, Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. É uma fantasia, começou com Corte de Espinhos e Rosas. Aqui a gente tem a história de outros dois personagens e eu sei que tem se falado muito que é uma história muito mais sobre a personagem, sobre o autoconhecimento dela e sobre o nosso próprio conhecimento a respeito da história dela, do que propriamente do romance. Por conta disso, muito curiosa, gosto muito da escrita dessa autora. A Sarah J. Maas realmente ela tem amadurecido muito e tem trazido histórias bem complexas. Adorei Trono de Vidro, li toda a série. Ansiosa pela continuação de Casa de Terra e Sangue. Enquanto isso, vou lendo Corte de Chamas Prateadas e eu ainda preciso ler Corte de Gelo e Estrelas antes de entrar nessa leitura. Mas mais um pequeno calhamaço para ser lido agora no mês de agosto. E finalmente, Champion, da Mary Lou, é a finalização da trilogia Legend. Eu comecei a ler essa trilogia no início do ano e acabou que eu deixei Champion. Às vezes a gente vai deixando alguns dos livros para trás e já fiz uma avaliação aqui das histórias que eu preciso, das séries que eu preciso finalizar e resolvi pegar Champion porque é uma história muito rápida de ler, são cerca de 300 páginas. E ela terminou de uma forma incrível. É uma história antiga, provavelmente quem gosta desse gênero já deve ter lido. É uma distopia jovem. Eu estava muito curiosa porque ela termina de uma forma que a gente fica com o coração na mão por um desses personagens. Eu sei que a autora recentemente escreveu mais um livro, o 4º livro, não necessariamente uma continuação direta, mas eu quero primeiro finalizar a trilogia, por conta disso coloquei Champion também. E uma adição depois do vídeo pronto, resolvi ler Desaparecido para Sempre, do Harlan Coben. Essa vai ser uma leitura conjunta junto com o Clube do Livro BH. Também está aberto, se você tiver interesse de fazer essa leitura, vou deixar aqui embaixo o perfil do Clube do Livro BH, fica fácil de procurar, não vai ter problema nenhum. Vem ler com a gente. Bom, então foi isso, 10 livros, 10 escolhas para o próximo mês. Claro que essa lista ela sempre pode mudar. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aí se você tem interesse de ler algumas delas. Estou pensando em eventualmente abrir algumas dessas leituras coletivas quando eu faço sozinha para mais pessoas que queiram participar, então ainda estou amadurecendo essa ideia. Quem sabe, se tiver alguém interessado, me dá um toque aí. Se não for leitura desses dois grupos, ou do Loucos por Leituras, ou lá do Clube de Leitura na Estante Amarela, se for uma leitura que eu estou fazendo só para o canal, porque leio, quem sabe eu não possa pensar em abrir um canal no Telegram pra gente conversar mais. Enfim, são ideias que eu estou amadurecendo. Quero saber a sua opinião. Gostou das minhas escolhas? Tem interesse em alguns desses livros? Pretende ler algum deles nos próximos meses? Vem conversar um pouquinho comigo. Vou deixar o link de compra para todas essas histórias aqui na caixa de descrição, onde eu também deixo os links das minhas outras redes sociais, Instagram, Scoob e o Twitter. O Instagram eu uso recorrentemente, então lá é mais fácil de me encontrar. Se gostou do conteúdo, se tem me acompanhado, peço para curtir, compartilhar, se inscrever. Se você ficou até agora, te agradeço imensamente, desejo boas leituras e até o próximo vídeo. Um grande abraço.